Existe muita coisa na nossa vida que de forma equivocada nós não conseguimos compreender. Isto impede que a gente alcance um equilíbrio maior. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos debater um pouco, de forma, claro, de forma superficial. Na verdade, a intenção é que você se interesse por esses assuntos, que você se aprofunde em relação a esses temas, né? Mas, e esse material, ele pertence a uma terapeuta. Na verdade, esse material vem da Vera Cabaleiro, né? Ela é professora de yoga, terapeuta floral, reiki master, né? Mestre em reiki, massoterapeuta e ministra cursos e palestras sobre bioenergias. E o que a Vera fala para a gente a respeito desses elementos que fazem com que a gente se desequilibre no dia a dia? O que a gente pode fazer para alcançar mais equilíbrio, para encontrar essa paz, essa alegria que a gente busca tanto e que muitas vezes, por falta de informação, por falta de vivência, por padrões equivocados, acabamos por não alcançá-la. Um dos pontos que essa terapeuta nos diz é a respeito dos pensamentos obsessivos. O que é um pensamento obsessivo? O que você entende por pensamento obsessivo? Alguma coisa que não sai da tua cabeça. Perceba que pensar gasta energia e todos nós sabemos disso. Ficar remoendo o problema causa mais cansaço do que um dia inteiro de trabalho físico. Quem não tem domínio sobre seus pensamentos, isso é um mal comum, né? O homem moderno, ocidental, torna-se escravo da mente e acaba gastando a energia que poderia ser convertida em atitudes concretas, além de alimentar ainda mais os seus conflitos, sejam eles internos ou externos. Não basta estar atento ao volume de pensamentos, é preciso prestar atenção à qualidade deles. Pensamentos positivos, éticos e elevados podem recarregar as energias, enquanto os pensamentos de pessimismo, eles acabam consumindo energia e atrás mais negatividade para a nossa vida. Então, você já se pegou quando você está naquela situação em que não sai da tua cabeça um determinado pensamento? Às vezes uma música, já parou para pensar numa música que ela fica ali remoendo. Agora, se essa música é uma música negativa, é uma música que fala questões pesadas, você vai estar transferindo essa energia por todas as células do teu corpo. Todo o teu corpo vai estar vibrando de acordo com aquela música. Todo o teu corpo vai estar vibrando aquela mensagem que foi irradiada através da música. E claro que vão surgir problemas decorrentes dessa vibração que está acontecendo contigo. Então, você tem pensamentos obsessivos? Já parou para pensar? Você tem pensamentos que se repetem todos os dias e que ficam sempre ali atrapalhando a tua vivência? É preciso observar, compreender e eliminar esses pensamentos. Tem que varrer esse lixo da nossa mente. Um outro ponto, também delicado, que precisa ser observado, se refere aos sentimentos tóxicos. Que negócio é esse de sentimento tóxico? Choques emocionais e raiva intensa também esgotam as energias, assim como ressentimentos e mágoas nutridos durante anos seguidos. Não é à toa que muitas pessoas ficam estagnadas e não são prósperas. Isso acontece quando a energia que alimenta o prazer, o sucesso e a felicidade é gasta na manutenção de sentimentos negativos. Medo e culpa também gastam energia e a ansiedade descompassa a vida. Por outro lado, os sentimentos positivos, como a amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, a solidariedade, a autoestima, a alegria e o bom humor recarregam as energias e dão força para empreender nossos projetos e superar os obstáculos. Então é preciso a gente começar a... Lembra que a gente falou aqui há um tempo atrás sobre amigo da onça? Normalmente a gente tem nos nossos pensamentos algumas informações que parece que provém de um amigo que está falando no teu ouvido, né? Mas um amigo da onça. Sabe o que é um amigo da onça, né? Aquela pessoa que não quer te ver bem.
Então, começa a surgir um pensamento negativo e você tem a opção de alimentar esse pensamento ou de simplesmente deixá-lo passar, compreender e deixar que ele passe, como nuvens passam no céu. Não se identifique com o pensamento, apenas deixe que aquele pensamento passe. A ausência de pensamento é o processo meditativo e necessitamos aprender a diminuir a quantidade de pensamentos que temos por dia. O ser humano normalmente tem de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Isso é uma verdadeira desgraça psicológica. Um estado de desequilíbrio mental muito profundo. E necessitamos ir reduzindo esse número de pensamentos à medida que nós vamos tomando atitudes como essas que a gente falou. Vai lá, elimina o pensamento obsessivo, observe, elimina os sentimentos tóxicos. Por que eu estou sentindo tanta raiva? Por que eu estou sentindo culpa? Por que eu estou sentindo essa angústia? De onde que está vindo tudo isso e como eu faço para não sentir, não ter mais esse tipo de sentimento tóxico na minha vida? Um outro ponto importante que a gente precisa ressaltar se refere aos maus hábitos. Por exemplo, a falta de cuidado com o corpo. Pessoas que não descansam, que não se alimentam bem, não têm hábitos saudáveis, né? Às vezes até ingestão de alimentos que são muito agressivos para o corpo, não fazem exercícios físicos, nunca tem tempo para o lazer, nunca tem tempo para si mesmo, né? São colocados sempre esses elementos aí necessários, o lazer é necessário, o descanso é necessário, sempre colocado em segundo plano. A rotina, corrida e a competitividade fazem com que haja negligência em relação aos aspectos básicos para a manutenção da saúde energética. Para você ter saúde energética, você tem sim que ter tempo para o lazer. Tem que ter tempo para o ócio, claro, tem que ter tempo para ficar parado. Tem que ter esse tempo, essa condição de você relaxar de uma forma distinta, de você se alimentar bem, né? Frutas, verduras, aquilo que você escuta todo nutricionista falar, todo médico, a necessidade de você utilizar mais alimentos naturais, os alimentos industrializados, por si só eles têm uma energia muito baixa, além de causar uma série de problemas em relação à sua saúde física. Então, é muito importante você dar uma atenção especial para o equilíbrio da parte da alimentação do seu corpo e dos cuidados que você precisa ter com o teu corpo. Esses maus hábitos, como um lanchinho rápido e outras questões, vão fazer sempre com que você tenha prejuízos em relação à saúde física e também, por que não, à sua saúde energética. Outro ponto essencial que causa essa perda energética e toda essa problemática se refere à tendência que nós temos de fugir do presente. Já reparou isso? As energias são colocadas onde a atenção é focada. O homem tem tendência de achar que no passado as coisas eram mais fáceis. Assim, bons tempos aqueles, né? Tanto os saudosistas, que se apegam às lembranças do passado, quanto aqueles que não conseguem esquecer os traumas. Então eles colocam toda a sua energia lá no passado. Por outro lado, os sonhadores, ou as pessoas que vivem esperando pelo futuro, depositando nele a sua felicidade e realização. Deixam pouca ou nenhuma energia no presente. E é apenas no presente que podemos construir a nossa vida. O único instante, até ontem uma pessoa comentava sobre uma citação do Dalai Lama, que só existem 2 dias, né? Que existem 2 dias e que você não consegue construir nada. É no ontem e no amanhã. A gente consegue construir agora, no presente. É nesse instante que a gente consegue modificar a nossa existência, trabalhar, equilibrar, fazer com que as coisas se alterem. Então, se você fica preso lá no teu passado, mas naquela época era boa. Mas eu vivia, como era bom viver daquele... Aquilo já passou. Faça este momento se transformar num bom momento. Faça este momento ser o melhor momento da sua vida. Traga alegria, harmonia, equilíbrio, busca isso dentro de você e faz essa transformação agora. Você tem força para isso. Todos nós carregamos um guerreiro em nosso interior e é esse guerreiro que tem que fazer valer toda a diferença, tem que fazer com que as coisas aconteçam de uma forma completamente distinta na nossa vida. Então, comece a observar, sim, se você está fugindo do presente, ou em relação ao passado, ou em relação
ao futuro. Ou estamos presos ao passado, naquele saudosismo, ou então a questão dos nossos traumas lá do passado, que você fica sempre relembrando, remoendo e sofrendo trocentas vezes a mesma coisa, ou então nós estamos esperando, né, que no futuro as coisas vão acontecer. É interessante como até mesmo a nossa cultura ocidental tem essa mania, tem essa tendência de fazer com que tudo a gente projete no futuro. Então, quando eu me formar, quando eu terminar meus estudos, quando eu me casar, quando eu isso, quando eu aquilo, quando nascer o meu filho, quando... E assim as pessoas vão prorrogando a sua vida, vão jogando a vida com a barriga cada vez mais adiante. E o que acontece é que não conseguem viver. Esse é o ponto fundamental. A vida não acontece. A vida a vida acontece agora, nesse momento. É nesse instante que a vida está se passando. Então, precisamos estar ligados neste momento presente. Agora, o que vai acontecer no futuro, eu nem sei se eu vou ter futuro. Você sabe? Você tem certeza? De repente, amanhã você pode sintonizar no rádio, lá na 87, cadê aquele locutor, filha da mãe lá, que fala todo dia? Não vem mais, porque morreu. Ué, isso pode acontecer qualquer... Para morrer tem que ter o quê? 150 anos? Ou existem pessoas que podem morrer lá na maternidade? Recém-nascido morreu, ué. Então, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, por isso a gente tem que viver este momento. O momento é agora, é esse o instante. Ficar preso ao passado ou projetando o futuro, quando acontecer isso aí eu vou ser feliz. Quando acontecer aquilo lá eu vou ser feliz. Você sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Jamais você vai encontrar essa tal felicidade, porque felicidade não se encontra, a felicidade é vivida, a felicidade está dentro da gente. Então tem que parar com isso, tem que aprender a botar uma pedra no passado e parar de projetar o futuro e começar, sim, a dedicar-se a esse momento que é único, que é especial, que é esse instante que nós estamos vivendo agora. Esse bate-papo. Agora, nesse instante, você é a pessoa mais feliz do mundo. Já parou para pensar? Pois é, nesse instante você é a pessoa mais feliz do mundo. Comece a se desligar desse eu sofredor. Sabe o que é o eu sofredor? Aquela tendência que a gente tem de estar querendo sofrer cada vez mais. Vai se desligando disso, vai saindo dessa linha e vai buscando mais paz, mais equilíbrio interior. Então, pare de fugir do presente. Esse é um ponto essencial para que a gente consiga transformar a nossa existência e consiga enxergar além do véu. Bem, então a gente já tomou consciência de que precisamos estar no presente. Um outro ponto essencial, e essencial mesmo, porque toda cura começa através do perdão, é quando a gente não consegue, quando a gente não sabe perdoar ou quando a gente não quer perdoar. Existem técnicas para o perdão. A gente já estudou aqui. Eu gosto de dar conferências a respeito do perdão, porque o perdão é a porta para a nossa cura. Perdoar significa soltar ressentimentos, mágoas e culpas. Libertar o que aconteceu e olhar para frente. Quanto mais perdoamos, menos bagagem interior carregamos, gastando menos energia ao alimentar as feridas do passado. Mais do que uma regra religiosa, o perdão é uma atitude inteligente, daquele que busca viver bem e quer seus caminhos livres, abertos para a felicidade. Quem não sabe perdoar, nem aos outros, nem a si mesmo, fica energeticamente obeso, carregando fardos muito pesados. Então, é uma atitude inteligente você aprender a perdoar. Existem vários cursos, várias técnicas, existem muito material na internet. A internet tem muita porcaria? Tem, mas tem muita coisa boa também. Muito material para você aprender a perdoar. Claro que a gente precisa estudar a nossa mente, precisa estudar a outra pessoa. Por que a pessoa ajuda daquela maneira? Existe um motivo. Se existe um motivo, eu consigo sim trabalhar o perdão e fazer com que as coisas se alterem através do perdão. Então, a falta de perdão é considerado um dos elementos mais intensos nessa nossa quebra, nesse nosso desequilíbrio energético. Precisamos aprender a perdoar. Outro ponto muito importante nesse nosso bate-papo de hoje se refere à mentira pessoal. Todos mentem ao longo da vida, mas para sustentar as mentiras, muita energia é gasta. Somos educados para desempenhar papéis
e não para sermos nós mesmos. A mocinha boazinha, né? O machão, a vítima, a mãe extremosa, o corajoso, o pai enérgico, o mártir e o intelectual. Quando somos nós mesmos, a vida flui e tudo acontece com pouco esforço. Então, precisamos sim aprender a ser nós mesmos. Pare de alimentar a mentira pessoal. Onde você acha que você vai? Carregando uma máscara. Todos nós temos uma máscara, claro que sim, mas é preciso a gente ir desmanchando essa máscara, observar e sermos nós mesmos. Chega de estar seguindo regras a todo instante, porque isso nos desgasta, sim, muito energeticamente. Quer ver um outro ponto que nos rouba muita energia? Viver a vida do outro. Ninguém vive só e por meio dos relacionamentos interpessoais evoluímos e nos realizamos. Mas é preciso ter noção de limites e saber amadurecer também a nossa individualidade. Esses equilíbrios nos resguarda energeticamente e nos recarrega. Quem cuida da vida do outro, sofrendo seus problemas, interferindo mais do que é recomendável, acaba não tendo energia para construir sua própria vida. O único prêmio nesse caso é a frustração. Então, precisamos deixar a vida do outro com o outro. Não se intrometer na vida do outro, não alterar demais, não ficar sofrendo pelo que a outra pessoa está vivendo. Essa é uma forma de sermos sugados, muito sugados energeticamente. Quer ver um outro elemento interessante para a gente conversar também? Bagunça e projetos inacabados. A bagunça afeta muito as pessoas, causando confusão mental e emocional. Um truque legal quando a vida quando costuma estar confusa, é arrumar a casa, os armários, as gavetas, a bolsa, os documentos, além de fazer uma faxina no que está sujo. À medida que ordenamos e limpamos os objetos, também colocamos em ordem nossa mente e nosso coração. Pode não resolver o problema, mas dá alívio. Não terminar as tarefas é outro escape de energia. Todas as vezes que você vê, por exemplo, aquele trabalho que não concluiu, ele diz conscientemente, você não me terminou, você não me terminou. Isso gasta uma energia tremenda. Ou você a termina, ou livre-se dela e assuma que não vai concluir o trabalho. O importante é tomar uma atitude. O desenvolvimento do autoconhecimento, da disciplina e da terminação das coisas farão com que você não invista em projetos que não terão concluído e que apenas consumirão mais tempo e mais energia tua. Então, livre-se da bagunça e desses projetos inacabados. Um outro ponto importante, as pessoas costumam se afastar muito da natureza, e a natureza é cura. A natureza é nosso maior alimento energético, também nos limpa das energias estáticas e desarmoniosas. O homem moderno, que habita e trabalha em locais muitas vezes doentios e desequilibrados, vê-se privado dessa fonte maravilhosa de energia. A competitividade, o individualismo, o estresse das grandes cidades agravam esse quadro e favorecem o vampirismo energético, onde todos sugam e são sugados as suas energias vitais. Então aproveite, encontre um tempo para que você esteja mais próximo, muito mais próximo da natureza. Outro ponto que nos suga energia, preguiça, negligência. A preguiça, a falta de objetivo da vida, não requer muitas explicações. Negligência com a sua vida faz com que também os seus dons e os seus potenciais, e principalmente com que a sua energia vital, que aquilo tudo seja sugado. Aquilo que você não cuida, alguém vem e leva embora. O resultado, mais preguiça, mais moleza, mais sono, mais desequilíbrio. Livremo-nos da nossa preguiça e da nossa negligência. Quer ver um outro ponto interessante? Toda essa conversa que a gente está fazendo, ela é justamente focada no instante onde a gente precisa aprender a observar esses elementos e ir eliminando pouco a pouco, trabalhando pouco a pouco em cima desses pontos. Só para a gente quase concluir o nosso bate-papo, fanatismo. Você se cria uma pessoa fanática? Pense um velhinho. Ai meu Deus, tem muita energia aqui. A pessoa começa a pensar que coisas estão acontecendo fora do normal. Eu costumo brincar que tem gente que vê aura em poste.
Sabe que tem aquela luzinha lá no poste em volta? A pessoa acha que é a aura do poste, que já é alguma coisa já está acontecendo ali. Então, é preciso a gente não ficar fanático, achar que tudo está acontecendo comigo, que tudo de pior está vindo e que as coisas... Pare com esse fanatismo, pare com esse pensamento doentio e assim a gente vai... Gente que acha que tudo é espírito ruim, tudo é energia do mal, né? Aconteceu um negócio qualquer, bateu um vento, já vem coisa ruim, já está acontecendo coisa... entrou uma mariposa na minha sala, meu Deus, isso é um presságio negativo. Pare com esse tipo de visão fantasiosa. Essas pessoas fanáticas e sugestionáveis também adoram seguir mestres e guias. Sim, vão seguindo seus gurus ali e depositam neles a responsabilidade por seu destino e por sua felicidade. Isso é um erro grande. A sua felicidade está dentro de você. Ninguém vai resolver a tua vida. Você tem que resolver a tua vida. É fácil manipular a gente assim. E não só em termos de energia, mas também em relação à conta bancária. As pessoas que são manipuláveis, elas são facilmente levadas a esse sentido, a esse nível. Para a gente terminar, falta de aceitação. Olha, outro problema gravíssimo. Pessoas revoltadas com a vida e consigo mesmas não aceitam suas vidas como são. Então elas rejeitam, fazem pouco caso daquilo que têm. Esses indivíduos vivem em constante conflito e fora do seu eixo. E por não valorizarem, não tomarem posse de seus tesouros, porque todos nós temos tesouros, né? São facilmente roubáveis. O importante é aprender a aceitar e agradecer tudo o que temos. Não confundir com acomodação. Acomodação é uma coisa, aceitação é outra coisa. Quando você agradece e aceita, fica em estado vibracional tão positivo que a intuição e a criatividade são despertadas. Surgem então as possibilidades de transformar a vida para muito melhor. E assim a gente fica com o nosso bate-papo de hoje. Perceba aquilo que está te roubando energia, te levando para baixo e vamos modificando, alterando, crescendo e sendo cada vez mais felizes. A gente já